Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Já quero dizer para os católicos, hoje não é domingo de carnaval. Para nós católicos, esse nome não deveria existir no nosso dicionário. Domingo de carnaval? Domingo de carnaval só para os pagãos. Para aqueles que não acreditam em Deus. Para aqueles que não têm Deus no coração. Para aqueles que levam uma vida fora de Deus. Para aquele que não professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Para aquele que não professa a fé na única igreja de nosso Senhor, que é a Igreja Católica. Para esses, sim, pode ser entendido na vida deles como dia, domingo, dia de carnaval. Então, eles estão fazendo do dia do domingo um dia de bagunça, um dia de orgia para muitos. Tanto, meus irmãos, que a palavra domingo, ela quer dizer justamente isso. Die Dominus, dia do Senhor. Então não pode se contradizer, dizer assim, que o dia do Senhor é o dia de carnaval, você está entendendo? Por isso que no nosso dicionário não existe esse dia de carnaval dizendo domingo, dia de carnaval. É um dia de carnaval para os pagãos. Como eu acabei de dizer, para aqueles que não querem saber de Deus, que não ouvem a Deus, para eles sim, mas para nós, hoje é um dia especial. Esse dia não pode ser trocado por nada nesse mundo. Nada neste mundo pode nos oferecer uma alegria que não seja a alegria que vem do Senhor, a alegria de participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, de ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos, depois participar daquele grande momento em que Jesus se oferece a nós em sacrifício pela nossa redenção, e depois aquele momento em que nós entramos em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina aquele momento depois de nós rezarmos a oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E depois nós nos dirigimos em procissão para entrar naquela comunhão, na verdadeira comunhão, naquele encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacerdote diz o corpo de Cristo. E nós dizemos amém. E ali nós entramos em comunhão com nosso Senhor.
Estão entendendo? Você está entendendo? Que nós não podemos dizer que hoje é domingo de carnaval e vamos para o carnaval e incentivar a ir para o carnaval. Não, hoje é o dia de nós católicos. Eu estou falando para os católicos. Se os pagãos querem viver como pagão, que eles vivam como pagãos. Mas para os católicos é dia de nós incentivarmos. Vamos à missa. Vamos receber e nos alimentar da sua palavra. Vamos entrar em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos receber o seu corpo e o seu preciosíssimo sangue. Vamos nos alimentar de Deus. Aquela recomendação que ele falou para os apóstolos. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. No mundo, o que é que estão fazendo? Estão bebendo cerveja, todos os tipos de bebida, introduzindo drogas no corpo, na promiscuidade, relacionamentos fora de Deus, matanças. É isso que está acontecendo lá no mundo. E eles estão dizendo que eles estão se divertindo desta forma. Não. Não, meus irmãos. O domingo foi constituído para ser o dia do Senhor. Como eu já disse, a própria palavra domingo quer dizer isso, dia do Senhor. Esses dias uma pessoa mandou para mim, uma afilhada minha, mandou para mim um vídeo onde estava acontecendo um programa e a discussão daquele programa era esse. Se podia se colocar a festa de carnaval em frente a uma igreja católica. Pode ou não? E o outro homem discutindo, dizendo que podia, que não tinha problema e tal. E o outro mostrando ser católico, ele disse não, não se pode. É um lugar sagrado, a igreja é um lugar sagrado, a igreja é onde Deus está. Há mais de 30, 40, 50, 100, 2000 anos, as pessoas, os católicos reservam esse dia para ir à missa e coloca-se palanques em frente da igreja com músicas profanas. As mulheres com os bustos de fora, os homens também, algumas pessoas seminuas, outras nuas, palavrões sendo proferidos, brigas acontecendo em frente à igreja e com aquele som alto, não dando e não permitindo até que se ouça Deus que está falando lá através do sacerdote. Eu tiro o meu chapéu para aquele homem que estava defendendo a igreja. Se querem fazer as suas festas de carnaval, vão fazer num lugar distante, mas é preciso respeitar o lugar que é sagrado. Mas hoje não se respeita o lugar que é sagrado, porque eles não acham que ali seja um lugar sagrado. Mas a igreja é a casa de Deus, é a morada de Deus. Deus está ali presente na Eucaristia. Imagine eu celebrando a missa com um barulho lá fora, tendo até que dizer para os paroquianos, então, no caso, não vai ter missa porque amanhã vai ter blocos de carnaval, vai ter uma bagunça aqui e vão fazer muito barulho, não vai dar para celebrar a missa. Imagina você ter que deixar de celebrar a missa porque está acontecendo o carnaval lá fora, porque as pessoas não querem respeitar nem mais o lugar sagrado e nem o lugar de Deus. E esse homem dizia, como pode, enquanto a missa está acontecendo, as pessoas todas lá, seminuas ou nuas, urinando no lugar sagrado, ali nas portas da igreja. Você está entendendo como as coisas estão? Como o ser humano está perdendo a noção do que é sagrado, do que é de Deus? Eu repito,
Um católico de verdade jamais deveria admitir uma coisa dessa. Um católico de verdade jamais deveria ir no carnaval nas condições que os carnavais estão hoje, porque é uma profanação. Lembremos, meus irmãos, do que São Paulo diz, que o nosso corpo é o templo sagrado. É o templo onde habita Deus. Ao mesmo tempo que na igreja material, ali, física, construída de tijolo, Jesus está presente na Eucaristia, no nosso corpo. Porque o nosso corpo é sagrado, porque este corpo foi consagrado no dia do batismo. Deus passou a habitar dentro de nós e nós profanarmos o corpo com toda esta situação, com essa falsa alegria que não vem de Deus. O domingo é o dia do Senhor. O domingo não é domingo de carnaval. Repito, para nós católicos, não existe o domingo de carnaval. Existe o domingo, dia do Senhor. E no evangelho de hoje nós encontramos justamente isso. A lepra. A lepra que acabava com o ser humano, que destruía o ser humano. O leproso, quando ele estava nessa condição, na primeira leitura vai descrever o que acontecia com ele. Levítico, capítulo 13, do versículo 1 até o 2, depois do 44º até o 44º, sexto, ou até o 46º do livro de Levítico. E lá diz o seguinte: o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, e ele vai gritar: impuro, impuro, e durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Olha a condição do leproso. Ficar fora da cidade, do convívio das pessoas. E aqui no Evangelho nós vemos esse leproso que vai ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Se lá dizia o leproso, para quando ele estiver bom, ele precisa ir lá ao sacerdote, para o sacerdote constatar se ele está ou não, ou se ele estiver com a lepra, ele precisa ir lá para o sacerdote e dizer: olha, você está com lepra, então você precisa ir embora. Esse leproso agora ele vai ao encontro do sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chega lá, ele se ajoelha e pede: se queres, Senhor, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Meus irmãos, o carnaval é uma lepra. É uma lepra que mata a alma. Se a lepra ela acaba com o corpo, o carnaval acaba com a alma. O pecado está ali dominando, estragando, destruindo a pessoa com uma falsa alegria. O demônio oferece uma falsa alegria. É preciso que nós nos libertemos. E vamos ao encontro do Senhor e digamos: Senhor, me liberta.
das amarras do carnaval que tem me levado a pecar. E ali a pessoa vai dizendo: Senhor, no carnaval eu usei o DIU. No carnaval eu usei drogas. Senhor, no carnaval eu falei palavrões. Eu bebi até cair. Senhor, no carnaval eu perdi a virgindade. Senhor, no carnaval eu pratiquei o aborto. Tomei remédio para abortar porque eu engravidei. Senhor, no carnaval, no carnaval. E aí Jesus vai ter compaixão, porque a pessoa pediu. Deus liberta a pessoa do pecado quando ela pede. Se ela não pede, Deus não dá perdão. Não tem como Deus perdoar uma pessoa que não pede perdão. Por isso, meus irmãos, que não tem como abençoar uma pessoa que está no pecado e ela não quer sair do pecado. Para Deus abençoar, ela vai ter que sair do pecado. Para ela receber a bênção, ela tem que desejar. Eu quero sair do pecado, como o leproso disse. Senhor, se queres, tem o poder de curar-me. E Jesus disse: eu quero. Estendeu a mão e o curou. Repito, como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não quer sair do pecado? Você compreende, meus irmãos? É preciso ter o desejo. Ele disse: eu quero, Senhor. Jesus disse: então está curado. Aí, essa pessoa que está lá nessa vida, ela vai ao encontro do sacerdote. E quando ela vai ao encontro do sacerdote, ela vai ao encontro do sacerdote com o desejo de sair do pecado. E aí o sacerdote absolve. Não tem absolvição para quem não quer sair do pecado. É por isso que uma pessoa, quando ela está numa condição de adultério e ela não quer sair, ela vai e pede ao sacerdote a absolvição, mas ela não quer sair. O sacerdote não pode absolver, porque ela não quer sair. É preciso que tenha o desejo de sair. O perdão, ele acontece justamente assim. A pessoa, ela reconhece que ela errou, ela se arrepende do mal e ela pede perdão, como o leproso fez aqui. Aí Deus vem e perdoa, dá o perdão para ela. Mas se a pessoa não quer, Deus não vai dar o perdão. Se ela não quer sair da situação, meus irmãos, Deus não vai abençoar, porque Deus não abençoa o pecado. Vai se tornar uma questão humana, mas não com intervenção, não com a ajuda de Deus. Deus não vai estar ajudando, porque a pessoa não quer, porque Deus respeita o outro. Uma vez que ele não quer sair, Deus o respeita. Mas não é assim. A pessoa não quer sair, Deus respeita, e porque Deus respeita, então Deus vai lá e abençoa. Não é assim. Essa não é a lógica de Deus. É preciso sair da situação. Está entendendo? Porque se a pessoa não quiser sair, meu Deus do céu, imagina uma pessoa que não quer sair da sua situação de pecado, ela quer permanecer no pecado e ainda quer que Deus abençoe. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está no pecado sem querer sair? Lá no confessionário é assim que acontece. A pessoa chega: estou arrependido. Ela está leprosa. A lepra está matando a alma dela. Então ela chega lá diante do sacerdote de joelhos e diz: Padre, porque o padre ali é a pessoa de Jesus Cristo, porque ela recebeu essa graça
esse poder de conceder o perdão dos pecados, porque Jesus concedeu o perdão pelo sacramento da ordem, deu esse poder para o sacerdote, então o sacerdote ouve. Mas se a pessoa que está lá diz assim, mas padre, eu vim pedir perdão, mas eu estou nesta situação, mas não vou sair dela não. Então o sacerdote diz, eu não posso dar o perdão. Você não pode receber a absolvição dos pecados. Agora vamos supor que a pessoa depois diz, mas o senhor pode me dar uma bênção? Meu filho, eu não posso te dar uma bênção. Porque se eu te der uma bênção, eu vou estar dizendo para você que Deus está conforme a situação que você está. Ou seja, Deus está feliz por você estar nessa situação errada. É uma ilusão, é uma mentira. Como hoje o povo está acostumado a viver na mentira, usando da mentira como se fosse a verdade, elas querem ali receber. Não tem, é preciso fazer como o leproso. Ir ao encontro de Jesus e pedir o perdão, aí o Senhor concede o perdão. Nós não podemos viver na mentira. Rezemos, meus irmãos, por todos aqueles que estão no carnaval, que lá possa acontecer um arrependimento deles e eles possam ir ao encontro do sacerdote com a intenção de mudar, com a intenção de sair, não com a intenção de ir lá para continuar, mas de ir ao encontro para sair da situação. Por isso que as pessoas iam para o sacerdote quando elas estavam leprosas. Aí quando chegavam lá, o sacerdote olhava, via que realmente a pessoa estava curada, então ela voltava ao convívio. Mas se ela não tivesse curada, ela não poderia voltar. E essa situação do leproso que está fora da comunidade é a situação do pecador que não se arrepende e fica fora também da comunidade, fora da comunidade dos eleitos, fica fora do céu. E quem fica fora do céu vai conviver no inferno, e não é isso que Deus quer para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Hoje é domingo, dia do Senhor.